Bom dia, meus irmãos. É muito bom acordar e poder falar das maravilhas do nosso Senhor, né? Principalmente com nossos irmãos, viver compartilhando. E nesse momento, eu te convido a abrir a palavra do nosso Deus em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. A partir do verso 14 até o verso 30. Mateus 25, versos 14 a 30. Mesmo assentados, façamos a leitura. A parábola dos talentos. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou a seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabia que ceifos onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Teu amor é imenso, mas a Tua justiça também é. E nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, entender os Teus ensinos e saber o que Tu queres para nossas vidas. Essa parábola foi proferida por Ti, por um propósito, com um alvo, e hoje nós estamos aqui para poder conversar a respeito disso, Senhor, e que o Senhor possa estar esclarecendo nossa mente e o nosso coração, porque o Teu reino é eterno, o Teu reino é cheio de misericórdia, mas o Teu reino também é justiça. Adoramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa parábola é muito conhecida. E certamente você já ouviu algum pregador expondo sobre os talentos. Só que, geralmente, a pregação sobre os talentos, o pregador ele se refere a dons. Então, ele fala assim: não esconda o seu dom, não enterre o seu dom, venha trabalhar na igreja. Esse é um foco muito comum das pregações. O outro foco muito comum também das pregações é na teologia da prosperidade, que a pessoa fala assim: olha, o talento é dinheiro. Então você tem que fazer lucrar. Você não pode esconder o seu dinheiro da igreja. Então é um segundo ponto de pregações também muito conhecido.
Só que a parábola dos talentos, Jesus ele não quis falar a respeito disso. Não necessariamente a respeito de dom e não necessariamente em relação a dinheiro, apesar de ter utilizado uma moeda, que é o talento. O talento é uma moeda. Não uma atribuição, não um dom. Ah, eu sou talentoso, eu tenho um dom. Não. A ideia do talento aqui é uma unidade monetária, é uma moeda. E por que Jesus utilizou isso daqui? Por que ele utilizou essa parábola? A didática de Cristo ela é extremamente simples, porém a parábola ela é extremamente complexa. É uma história que nem todo mundo entende e justamente para isso é o seu fim. Para que pessoas possam trabalhar aquela história e possam entender o que Deus quer falar para cada um delas. Então, por que Jesus utilizou essa parábola e para quem ele estava falando essa parábola em determinado momento? Bem, aí a gente tem que voltar um pouquinho para entender todo o contexto. Nós não podemos tirar uma parte do todo. Na Bíblia, se você tirar uma parte do todo, um versículo apenas ou uma mensagem apenas, você pode se atrapalhar um pouco na interpretação. Então, lá no capítulo 24, assim diz a palavra do Senhor, lá no verso 3, diz assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Bem, então imagina a cena, Jesus sentado lá no Monte das Oliveiras, ele tinha acabado de falar para uma multidão, e os discípulos em particular chamaram Jesus e falaram assim, Jesus, fala para a gente, quando que isso vai acontecer? Quando que o Senhor vai retornar? Porque o Senhor já disse que o Senhor vai morrer, vai para o céu, vai preparar um belo lugar e depois vai chamar os seus filhos. Quando que vai ser isso? Deixa eu saber para eu me preparar. Aí o que Jesus fez? Ele começou a contar vários acontecimentos, vários pontos que iriam acontecer. A primeira coisa que ele falou foi o princípio das dores. Então pode verificar isso no capítulo 24 ainda, do verso 3 ao 14. Vai falar que nós passaremos por tribulações, por problemas, perseguições. Então, o começo das dores, Jesus falou que é um dos primeiros sinais. Depois ele fala a respeito da grande tribulação, continuando, do verso 15 ao 28, isso no mesmo capítulo. Depois ele fala a respeito da vinda do Filho do Homem, do verso 29 a 31. Mas ele não diz o dia nem a hora. Ele fala que a vinda do Filho do Homem será repentina, e ninguém sabe o momento ao certo. E depois ele fala a respeito da exortação à vigilância, lá no verso 32 a 44. Meus irmãos, só que no momento que ele fala sobre a exortação e vigilância, ele utiliza 3 parábolas para explicar isso. E o interessante é que as 3 parábolas, elas têm uma conectividade. A primeira parábola está lá no verso 45, ele fala a respeito do servo bom e do servo mau. É uma parábola bem rápida, é uma história bem sucinta, mas que tem uma verdade tremenda. Logo em seguida, no capítulo 25, do verso 1 ao verso 13, ele conta uma história uma parábola um pouco mais cheia de detalhes e também com outra verdade. E no final, ele termina a mensagem falando a respeito da parábola do talento, que no caso é uma mensagem um pouco maior. Então, ele deu 3 oportunidades de entendimento para aqueles discípulos. Certamente algum discípulo entendeu de primeira, outro entendeu pela segunda, o outro talvez na terceira. Então Jesus ele utilizou 3 formas diferentes de falar praticamente a mesma coisa. E é isso que nós vamos ver hoje. Tá? Então na parábola do servo bom e servo mau, Jesus ele conta a história de um senhor que confiou justamente os seus bens aos seus servos. Só que um servo bom, ele ficou aguardando a chegada do seu senhor. E o servo mau, pelo fato do senhor demorar muito, ele acabou se distraindo. Começou a ter uma vida em comer, beber, junto com os ébrios, e passou o tempo todo com seus companheiros. Quando o senhor voltou, aquele servo que foi mau, que não cuidou dos recursos do senhor, ele foi lançado junto com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então ele foi julgado
pelo comportamento dele. Quando nós chegamos a verificar o seguinte, tem dois grupos. Tem um servo fiel e prudente e tem aquele servo que foi imprudente, que não cuidou de maneira zelosa do serviço do Senhor. Então nós verificamos nessa primeira parábola o quê? Dois grupos. Aquele grupo do servo bom e aquele grupo do servo mau. Só que preste atenção numa coisa. Os dois eram servos. Não, ele não está se referindo à questão daquela pessoa que não conhece a Cristo. Os dois são servos. Porém, um era um servo bom e o outro era o servo mau. Um era o servo fiel, o outro era o servo infiel. Um era o servo prudente, o outro era o servo imprudente. Na igreja existe joio, na igreja existe trigo. Na igreja existe cordeiros, na igreja cabritos e na igreja existem ovelhas. Então nós temos que saber que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Certamente você lembrou de Apocalipse. Então Jesus aqui, ele já está se referindo a algo que ainda vai acontecer. E nós temos que estar preparados para isso. Nós acabamos de cantar uma música muito linda. Maranata, Cristo, Filho, vem. Gente, será que a gente quer mesmo para Jesus vir? E se Jesus viesse? Agora? E aí? Qual seria a tua reação? Alegria ou desespero? Você seria um servo bom ou você seria um servo mau? Isso tem que pairar na nossa mente a todo momento. Então isso Jesus falou de maneira bem rápida nessa primeira parábola. Se você for para a segunda parábola, que é a parábola das 10 virgens, tem algo interessante. Jesus agora ele aumentou o grupo. Não é apenas um servo bom e um servo mau. Agora nós temos 10 virgens, representando pureza. Elas eram puras. E das 10, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Ou seja, imprudentes. Você pode traduzir dessa maneira também. E o que diz a parábola das 10 virgens? Que as 10 estavam esperando o noivo. As 10. Não eram apenas as prudentes, mas todas esperavam pelo noivo. Buscavam encontrar-se na presença do noivo. Porém, teve um fator que separou em dois grupos. Qual foi o fator? Que as nécias não se prepararam. As prudentes, sim. As prudentes, além das lâmpadas, assim como as nécias, elas levaram azeite. Naquela época, Jesus é interessante demais, é maravilhoso. Ele utiliza aquilo que é utilizado na época. Hoje em dia, para acender uma lâmpada, você utiliza eletricidade. Mas na época de Jesus, não. As lâmpadas eram acesas com azeite, com óleo sendo queimado a todo momento. Então, o que aconteceu? Chegou um determinado momento que o noivo se demorou. E quando demorou, aquelas que estavam preparadas com azeite puderam recarregar as lâmpadas e permanecer com aquela chama acesa na espera do noivo. As nécias, como não levaram uma carga extra, automaticamente aquele azeite delas secou e elas não tinham como recuperar de volta. E fizeram o seguinte, pediram para as prudentes para que elas emprestassem um pouco. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas que maldade, por que elas não emprestaram um pouquinho para aquelas que não levaram carga a mais? Justamente porque Jesus, ele naquele grupo de 10, 5 foram justamente as escolhidas a entrar no seu reino. Enquanto aquelas nécias saíram para buscar mais azeite, o noivo chegou. Ele poderia ter esperado um pouquinho mais, né? Pois é, no momento que elas saíram para tentar resolver daquele jeitinho brasileiro, o noivo chegou, a porta se abriu, elas entraram e as outras ficaram do lado de fora. E o interessante é que elas ainda bateram na porta para tentar uma segunda chance. Bateram na porta e falaram assim. Mais tarde chegaram as nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 11, verso 12. Mas ele respondeu, a resposta foi diretamente do noivo. Em verdade vos digo que não vos conheço. Mais uma vez você faz uma ligação direta quando as pessoas falam, mas Jesus, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz seminário, eu pregava na frente da igreja, eu participava do Ministério do Louvor, eu era professor de escola bíblica.
Jesus, eu fazia evangelismo quase todo sábado. Jesus, domingo, eu não faltava na igreja, era sagrado, estava lá. Jesus, meu pai é pastor. E Jesus vai chegar para aquela pessoa e falar assim: não vos conheço. Eu acho que é a frase pior para se ouvir de uma pessoa, principalmente se tratando de Jesus Cristo. Acabou tudo. Não vos conheço. Não existe mais oportunidade de nada. Aquela pessoa vai ser lançada com a morte, com o diabo, com o inferno, lá no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Às vezes a gente não fala disso, gente. Às vezes a gente só quer falar de bênção, de alegria, de prosperidade, de amor, né? Nosso ego, ele infla com isso. Mas no momento que nós somos confrontados em falar assim, é isso ou nada. Jesus é simples. Ele resumiu toda aquela lei, todos aqueles mandamentos em só 2. Tu tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e isso é tua prioridade, é minha prioridade. É acima de família, é acima de trabalho, é acima do que for. A prioridade é Deus. E em segundo lugar, o teu próximo. Aí entra a tua família, aí entra a igreja física, aí entra outros valores. Jesus é simples, gente, é amor. Mas Jesus também é justiça. Isso que ele quis deixar bem claro nas parábolas. A Nessa não entrou. As Nessas, as 5, não entraram. Então, o que nós aprendemos nessa parábola? Meus irmãos, temos que estar vigilantes. E não somente vigilantes. Não adianta tu ficar só de olho aberto. Tu tem que estar preparado. E como você se prepara? Na comunhão com a igreja, na leitura bíblica, nos estudos, na oração, na perseverança com os santos. Assim que Jesus deixou e ordenou para cada um de nós. A regra já foi dada, falta só cumprir, por parte de alguns. Pela prontidão dos sábios, se distingue dos tolos, durante a demora do retorno de Cristo. Isso é muito comum. A pessoa, quando chega na igreja e se converte, e está ali justamente trabalhando na obra, ela está toda empolgada. Né? A gente fala que tem aquele primeiro amor, aquela chama que arde no coração. Ele quer evangelizar, ele quer fazer tudo. Né? Ele quer levar aquela boa nova a todos aqueles que precisam. Só que depois de alguns anos, uns 5 anos, 10 anos, parece que as críticas, parece que o tempo, parece que o cansaço, parece que a falta de tempo vai deixando aquela pessoa desritimada. Ela vai diminuindo, diminuindo, até chegar o momento que ela se torna um crente comum. O que é um crente comum? É aquele que todo domingo está sentado no banco e só. Aquele crente que não vem para oração, aquele crente que não estuda a palavra, aquele crente que não tem ministério nenhum, aquele crente que não faz nada, absolutamente nada, além de ouvir pregações e ficar pulando de seminário em seminário, em congresso e só. E não faz nada, não pratica. Ele ouve e não pratica. Nós temos que ter esse cuidado. Ouvir e depois colocar aquilo em prática na nossa vida e principalmente na vida dos nossos irmãos. Tem muitos crentes que aprendem, têm um nível muito grande de conhecimento, mas aquilo fica só para ele. E Jesus vai prestar conta, vai pedir conta. A gente tem que compartilhar o nosso amor, nosso conhecimento, nosso trabalho, nossa força, nossa juventude, justamente com aqueles que precisam, que são nossos irmãos, são o nosso próximo. O amar ao próximo é exatamente isso. Então, temos que ser vigilantes e temos que estar preparados. Então, bora lá fazer uma retrospectiva. Como todo professor, eu gosto de fazer isso. Então, a primeira parábola falou a respeito do servo bom e servo mau. O que aquela parábola quer te mostrar? Vai haver uma separação. Isso é fato. Quem foi bom para um lado, quem não foi bom para o outro. Segunda questão, a parábola das 10 virgens. Continuam os 2 grupos separados. Agora, o que Jesus quer demonstrar para nós? Que nós temos que estar vigilantes, não deixar a chama apagar, estar com aquele azeite o tempo todo ali em reserva. E também temos que estar preparados. E a parábola dos talentos, Gabriel, o que é o talento? Gente, o talento na época de Jesus, como eu te falei, é uma moeda, é uma unidade monetária. E ele poderia ser de ouro ou de prata. Só para você ter uma noção a nível de valores,
O talento de ouro, ele seria um talento de ouro, seria aproximadamente 34 quilos de ouro, ou 20 anos de trabalho por uma pessoa que trabalha diariamente. Então imagina, se tu recebesse um talento de ouro, é como se você recebesse hoje 20 anos do teu trabalho. Então imagina, receber 20 anos de salário em um dia. Só que lembra que teve um servo que recebeu 5 talentos. A Bíblia não diz se era de ouro ou se era de prata, mas tu já tem uma noção que é algo extremamente valioso, tá? O talento de prata, ele tem um valor um pouco menor. Ele refere-se a 1 ano de trabalho, que já é muita coisa também. Imagina se você recebesse 1 ano de trabalho, tudo condensado de uma só vez. Seria maravilhoso também. E também é extremamente valioso. Mas observa o que aconteceu, gente. Lá no verso 13 do capítulo 25, diz assim, o nosso Senhor, ainda na parábola das 10 virgens, no finalzinho. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha que interessante. Quando você marca um encontro, um aniversário, 3 coisas você tem que colocar. O dia, a hora e o local. Aqui tem um dia e a hora. Cadê o local? Onde é que vai acontecer isso, gente? Quando Jesus estiver no céu, o céu vai se rasgar, ele vai estar lá em cima, Jesus não pisa mais nessa terra imunda, ele vai estar lá em cima e vai ocorrer a separação dos seus. Então, o local, você já sabe onde você vai. Ou para o céu, ou não. O local já está definido. Agora, o dia e o horário, ninguém sabe. Continuando, o que acontece? Ele manda que nós sejamos vigilantes. Ele fala, vigiai, porque a hora ninguém sabe. Será repentino, ninguém sabe quando será, mas haverá uma conduta clara por parte de Jesus. O que ele vai fazer, o que vai acontecer, isso todo mundo aqui sabe. Todo mundo sabe o que Jesus vai fazer. Todo mundo sabe o que vai acontecer. A questão é, estamos preparados para esse encontro ou não? Antigamente tinham congressos que era assim, se encontre com Jesus. Eu achava aquilo muito forte, né? Você se encontrar com Jesus. No momento que nós nos encontrarmos com Jesus, é momento de decisão, gente. É aquele momento que ou vai para cá ou vai para lá e acabou. Não tem aquele momento de encontro com Jesus, assim, um momento de alegria, estou com Jesus, Jesus é muito bom, Jesus é amor, porque Deus é amor, mas a gente tem que lembrar que Deus também é justiça. E quando ele vem para julgar. E é um julgamento extremamente sério, é um julgamento extremamente correto. Ali não tem erro. Não é que nem um jogo de futebol que tu pode conversar com o juiz e falar que ele errou. Jesus não erra, Jesus não comete erros, não comete falhas. E eu gostaria de dividir a parábola dos talentos em 4 pontos, né? O primeiro ponto está separado lá de 14 e 15. Ele fala a respeito da confiança do Senhor para com os seus servos. Então observa, a confiança é do Senhor para com os servos dele, não para qualquer pessoa. Era um grupo restrito. Aqui você pode relacionar-se com a igreja. Então, o que Jesus, o que Deus deu para a sua igreja? Lembrando que servos está representando aqui a igreja. Não era qualquer tipo de pessoa. O servo, ele conhece ao seu senhor, pelo menos teoricamente. Pode não conhecer a nível de intimidade, mas teoricamente ele sabe alguma coisa a respeito do senhor. Afinal de contas, o servo, ele trabalha para seu senhor. Então, ele conhece. Quem é empregado aqui tem uma noção de como é o teu patrão, né? Se ele está naquele dia legal, se está naquele dia que está um pouquinho fora do eixo, você conhece, você sabe o momento que você pode chegar e conversar com ele. O servo, ele conhece o seu senhor. Agora tem uma coisa mais fundamental ainda, o Senhor conhece ao seu servo. Jesus conhece cada um de nós. E como que ele falou isso na parábola? Ele fez o seguinte, a cada um ele deu talento segundo a sua própria capacidade. Jesus, ele não vai dar nada para você que ele saiba que você não é capaz de administrar. Lembre que nós somos mordomos.
Nós somos mordomos da nossa vida, e a nossa vida é de Cristo. Então, tudo que você faz com a sua vida, seja a nível de saúde, seja a nível de trabalho, qualquer coisa que você faz em relação à tua vida, Jesus vai pedir uma prestação de contas. Ah, Jesus, a minha família que tu me deu dá muito trabalho. Nós não recebemos carga nenhuma que nós não possamos suportar. A palavra de Deus já fala isso. Então o Senhor lá, ele conhecia cada servo e de acordo com a capacidade de cada um, foi atribuído. Então o primeiro recebeu 5 talentos, o segundo 2 e o terceiro 1. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que 3 grupos agora? Se na primeira foram 2, na segunda parábola foram 2 grupos, e agora são 3 grupos. Um com 5, um com 2 e um apenas com 1 talento. Porque lembra, eram 10 virgens, mas foi separado 5, 5. Ficaram 2 grupos, né? E por que agora 3? Aí eu fiquei imaginando, o número 7 na Bíblia, ele dá uma ideia de perfeição. Ele representa a perfeição. E o primeiro recebeu 5 e o segundo 2. Então, os 2 primeiros, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles realizaram aquilo que foi perfeito. Aquilo que o Senhor queria, que era justamente multiplicar os seus talentos. Aquele que recebeu apenas 1, que possivelmente teria menos trabalho, ele fez exatamente o inverso. Ele enterrou o talento. Ele não trabalhou o talento. Ele não trabalhou a bênção que Deus deu para ele. Então vamos continuando. Segundo ponto, que a gente precisa verificar, está do 16 ao 18. A mordomia ativa, na realidade, ela tem que ser ativa e não uma espera preguiçosa. Gente, olha o que diz do verso 16 ao verso 18. Isso é muito importante. Olha só. No 16 diz assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente. A palavra imediatamente, ela salta aos olhos. Por quê? Porque, gente, o servo ele entregou os talentos e saiu do país. Naquela época, sair do país não é pegar um avião e depois de mais ou menos algumas horas, no mesmo dia tu retornar. Não. Aqui, quando uma pessoa saía, ela demorava muito para voltar. Mas olha o que o servo fez. No momento que ele recebeu os 5 talentos, ele saiu imediatamente. Certamente o senhor dele não voltaria no dia seguinte. Ele poderia esperar um pouquinho, segurar os talentos, se acalmar, descansar. Afinal de contas, ele é um servo, ele estava trabalhando. E de repente ele pegou aqueles talentos e saiu imediatamente, mostrando que as bênçãos recebidas têm que ser imediatamente trabalhadas. Ele não esperou momento nenhum. O nosso problema é que a gente espera demais. A gente acha que Jesus vai demorar. Ah, desde a época do meu bisavô, eu escuto que Jesus vai voltar. Não é possível que vai ser agora. E a gente vai deixando. Como todo brasileiro, a gente vai deixando para cima da hora. Parece que isso já está meio que encrostado na nossa mente, no nosso DNA. Mas, gente, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Temos que estar preparados. A qualquer momento, Jesus virá. E quando ele vier, não é em amor, não. É em justiça. Aí nós temos que estar preparados. No verso 19 a 25, fala a respeito do retorno do Senhor depois de muito tempo e o ajuste de contas. Então veja lá no verso 19. Depois de muito tempo, olha só que enfatiza isso, a questão do tempo. E, gente, quanto mais o tempo passa, parece que nossa perseverança ela vai diminuindo cada vez mais. Isso é muito comum. Começa novo ano. A pessoa fala assim, vou começar a dieta. Esse ano vai. Ele inicia. Janeiro vai de boa. Quando chega fevereiro, aquele propósito dele de ficar na dieta já foi. Março, ele nem lembra mais. Só vai lembrar disso quando? Em dezembro. Que aí ele já vai planejar novamente. A continuidade, permanecer até o fim, parece que para a gente é meio difícil. A gente ter uma continuidade em algo. E Jesus, ele demorou muito tempo para voltar, aqui na parábola. E ele está demorando. Mas lembra, quanto mais demora, mais perto está. No verso... cadê?
Ah, tá. No verso 21, olha que coisa interessante. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Isso ele está falando para quem receber os 5 talentos. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Gente, foste fiel no pouco. Eu te falei que 1 talento, ele é em média 1 ano de trabalho completo. Ele recebeu 5. É como se ele recebesse 5 anos de trabalho de uma só vez. Isso é pouco? Não, não é. Mas não se aproxima nada do gozo do Senhor, do que nós vamos ter ainda pela frente, lá no céu. Olha o 25. Foi justamente a reação e a ação do servo mau. Ele disse o seguinte, quando ele foi confrontado: receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia em juros o que é meu. Gente, o que recebeu 1 talento e não fez absolutamente nada, ele, por medo do seu senhor, ele escondeu aquele talento. O que a gente aprende com esse rapaz aqui? Primeira coisa, ele sabia como era o seu senhor. Ele sabia que Deus, quando voltasse, ele viria com justiça, ele viria com seriedade, ele viria com um pulso firme. Então isso nele amedrontou o seu coração. E ele, com medo, ele não aperfeiçoou o talento, ele escondeu. Falou, não, pelo menos eu não vou perder nada. Eu entrego e devolvo, está tudo zerado, está tudo kits. Só que aí qual é o detalhe? Na teologia, ele estava correto. Ele entende que ele tinha que temer ao Senhor. Isso ele estava perfeitamente correto. Com certeza ele tinha conhecimento teórico, mas a conduta dele estava completamente fora da sua teoria. Então, a nível de teologia, ele estava correto, mas a nível de prática, ele estava absolutamente errado. Olha o que o Senhor fala para ele, verso 26 a 30. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Essa parte é interessante também. Porque quando você vai lendo o texto, tu imagina o seguinte, a cena. Vem um com 5 talentos, aí ele apresenta ao Senhor mais 5, está aqui com 10. Bem, os 5 primeiros talentos não eram dele, eram do Senhor. E o que ele fez com os talentos do Senhor? Dobrou. E a ideia que nós temos é que ele entregou os 10 talentos para o Senhor, e o Senhor fala para ele o seguinte: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E ele deixou os talentos ali e entrou, sem nada na mão. A imagem que nós temos a priori é essa. O dos 2 talentos, a mesma coisa. Ele deixou os 2, com 4, saiu. O que tinha só 1, pegou e devolveu para o Senhor, somente 1. Só que olha o que o Senhor fala para ele: tirai-lhe, pois, o talento do que tem 1 e dai ao que tem 10. Mas esse que tem 10 está onde, gente? Já está no gozo do seu Senhor. Ele já estava com os 10 talentos dele. Ou seja, quando Deus ele te dá o talento, ele não pega de volta. Quando ele te dá a bênção é tua. Os 5 talentos são teus. Se ele te entregou os 5. Se ele te entregou 2, esses 2 talentos são teus. Aquele talento que aquele rapaz recebeu somente 1, era dele. Ele estava apenas administrando ali. Só que ele não administrou de maneira correta. E o que tinha 10 recebeu mais 1, ficou com 11. Então, quando nós estivermos lá com o nosso Senhor, tudo aquilo que nós trabalhamos aqui, todo o nosso conhecimento, toda a nossa prática, toda a nossa alegria, isso vai estar com a gente a todo momento. Isso não será perdido. Né? Não vai zerar a nossa mente, bora começar agora do zero no céu. Não, a gente vai ter tudo isso guardado lá no nosso coração. Porque todo o que tem se lhe dará em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será retirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, para finalizar, o que nós precisamos resumir aqui para a nossa vida?
Primeiro, todos nós somos servos e mordomos, e recebemos do Senhor bênçãos sem medida, para serem compartilhadas com nossos irmãos, que são os nossos próximos. Essa ideia do amor ao próximo é justamente isso. Ah, eu tenho um dom de tocar violão, por exemplo. Se eu ficar no meu quarto tocando violão sozinho, adorando a Deus, isso para mim vai ser muito proveitoso, mas eu não estou ajudando meu irmão em nada. Eu poderia muito bem ir para um hospital e chegar numa pessoa que está triste e cantar um louvor para ela. Aquilo, além de me enriquecer, vai enriquecer o coração do meu irmão. Isso é aperfeiçoar o dom. Isso é trabalhar o seu talento. Ah, Gabriel, mas eu não sei tocar violão, mas eu sei falar. Você poderia estar aqui também, estudando, levando a palavra aos irmãos. Isso também é uma forma de aperfeiçoar o seu talento. Ah, Gabriel, não, para mim não dá, eu só sei cozinhar. A única coisa que eu sei fazer é fazer comida. Você pode aperfeiçoar o seu talento, aquilo que Deus te deu, que é o trabalho, num congresso, num retiro. Ou seja, meus irmãos, o trabalho de Cristo não é teórico. O trabalho de Cristo é mão na massa. Aquilo que você sabe fazer... Ah, Gabriel, eu só sei orar. Eu escutei uma história interessante de um pastor, que a mãe dele estava em coma. Aí depois ela saiu do coma, ficou com sequelas. Então ela não podia ficar sem o remédio dela. E ela passava 4 horas por dia acordada. O resto era sedada a todo momento, dormindo o tempo todo. E quando ela acordava, nessas 4 horas do dia dela, o que ela fazia? 2 horas ela retirava para poder fazer as necessidades, tomar banho, se alimentar. Isso quando não era através da sonda, né, para ter o prazer de comer alguma coisa. E as outras 2 horas ela ficava deitada na cama, orando. Então ela ficava 2 horas vivendo a vida dela e 2 horas preparando a vida futura dela. E o pastor ele ficou assim, poxa, mas mamãe já não pode fazer mais nada. Senhor, leva a mamãe. Ele chegou a um ponto que ele já estava tão cansado de cuidar, porque eles faziam um rodízio na família, que ele chegou, Senhor, leva logo mamãe está sofrendo, ela só fica 4 horas acordada, tomando remédio muito caro a todo momento, leva logo ela para o teu reino, vai ser bem melhor para ela. E ele falava que ela não ia testemunhar de jeito nenhum, ela já estava mesmo na cama, ninguém sabia que ela estava ali, só o que ela ia fazer? E de repente, nesses rodízios, ele verificou que a sobrinha dele saiu daquele quarto chorando. Era a vez dele. Quando ele olhou a sobrinha dele saindo do quarto chorando, ele pensou logo o pior. Mamãe morreu. Aí ele foi, bem devagarzinho, perguntou para a menina o que tinha acontecido. Ela, não, nada, e saiu chorando. No momento que ele entra, ele olha a mãe dele lá, acordadinha, tranquilo, orando, falando com o Senhor, lendo a Bíblia. E ele ficou assim meio intrigado. Por que a menina saiu chorando? Depois que ele cumpriu lá a escala dele, ele perguntou à menina, por que você está chorando? Aí ela disse para ele assim, porque vovó tem um testemunho imenso, um testemunho maravilhoso. Mesmo com todos os problemas dela, ela não se afasta de Cristo. E ela, naquele momento, ele entendeu o testemunho da mãe dele, sobre aquela menina que antes não conhecia Cristo. E através daquele momento, ela conheceu o verdadeiro Criador dela. Então, meus irmãos, não existe nada que você não possa fazer. Todos nós somos úteis no reino de Deus. E essas bênçãos são dadas pelo Criador. Deus dá as bênçãos que você pode traduzir na parábola como talentos para cada um de seus servos. Ponto 2. O que nós temos feito com o que o Senhor tem confiado a nós? Como que você tem administrado o teu tempo, a tua família, a tua fé, a tua perseverança, a tua inteligência, a tua força, a tua sabedoria? Cada um de nós recebe de acordo com a nossa capacidade. E isso tem que ser aperfeiçoado. Se você é inteligente, estude cada vez mais. Se você tem força, trabalhe cada vez mais. Isso é o que o Senhor quer de nós. Não somente para ti, mas ajudando o próximo. Ponto 3. O Senhor voltará.
Isso é fato. As 3 parábolas falam a respeito da volta de Cristo. Ele enfatizou isso de maneira bem clara e direta. E julgará a todos de acordo com as suas ações a nível de aperfeiçoar o talento. Então, meus irmãos, nós cantamos hoje: Maranata, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus. A pergunta que tem que ficar sempre na nossa mente é: Jesus vai voltar? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a vida que Ele me deu? Eu estou fazendo diferença? Eu estou sendo um crente comum? Eu estou apenas sentado no banco e só? Eu sou apenas um recipiente que fico todo domingo recebendo pregações, ouvindo pregações na internet, lendo livros e só? Se eu não pratico, se eu não amo? Gente, teoria sem prática para Jesus não é nada. Prática sem teoria também é inviável. Então nós temos que ter as 2 coisas: conhecer a Cristo e praticar o que Cristo nos ordenou. Sejamos vigilantes, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Que Deus nos abençoe. Amém.